Quero convidar a Kelly a vir aqui à frente, a missionária Kelly, da Junta de Missões Nacionais. Agradeço você que orou pela vida dela através do vídeo, da foto, desde o primeiro domingo que nós mostramos que ela estaria conosco, pelo vídeo deles no domingo passado, né? E a sua oração Deus tem ouvido. Continue a orar, ela vai se apresentar melhor, vai narrar melhor, né, o projeto, aquilo que Deus tem enviado ela ali. Eu quero orar pela vida dela, mas eu quero chamar vocês. Entre no site, ou quem está aqui presencial, você tem no seu banco aí um cartãozinho, uma ficha de cadastro para o PAN, Plano de Adoção Missionária. Essa igreja, nós participamos do projeto missional Radical Sertão, lá com o Harrison, né? E a gente já participamos há um ano, vai fazer um ano agora que nós começamos esse movimento. O Harrison veio em setembro do ano passado, né? E nós participamos com ele e vamos continuar, estamos desde aquele tempo. Mas você pode escolher outro projeto, você pode escolher a Kelly para contribuir, você pode escolher o projeto de capelania, né, com a Amã Rumenita, que é missionária da Junta de Missões Nacionais também. Né? Você pode se envolver. Eu convido você a acessar o site da Junta de Missões e ver o quanto está sendo feito em pró de missões, da pregação do Evangelho em todo o Brasil. E a carreta está na estrada. Nós oramos no primeiro domingo sobre a carreta missionária, a carreta do sertão, um novo sorriso para o sertão. Né? E ela já percorreu dezenas de cidades, porque ela está indo para o sertão, mas ela está indo passo a passo, visitando várias cidades. E até lá vão ser, eu acho que, se não me engano, 30 cidades visitadas até chegar no sertão. E no sertão, eles estão sendo mobilizados para realmente receber a carreta. Mas eu estou falando do sertão, a Kelly não vem do sertão, vem de mais longe ainda, e ela vai falar de onde ela está vindo. E ela cruzou o Brasil para estar conosco aqui nesta noite, e eu sou grato a Deus. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, obrigado por ter trazido a Kelly hoje aqui. Pai, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um desejo, um propósito para ela estar aqui conosco hoje. Pai, faça-nos compreender isso, entender isso, Pai, e tomar uma decisão em relação ao teu chamado em nossas vidas. Use, Pai, a vida da Kelly, esteja com seu esposo agora, que ele está em outra igreja também, com todos os missionários espalhados em toda a nossa nação. Pai, onde quer que eles estejam, o teu nome esteja sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Primeiramente, gostaria de agradecer, a oportunidade mesmo, o privilégio de estar com os irmãos. É a primeira vez que eu estou em São Paulo, visitando as igrejas, mas eu costumo dizer em todas elas que, primeiramente, nós somos missionários dos irmãos. Somos missionários dessa igreja, né? Trabalhamos através da Junta de Missões Nacionais, mas ela é um instrumento, de Deus, mas ele só funciona por causa das nossas igrejas. Então, os irmãos tenham isso muito claro. Nós somos hoje quase 900 missionários, quadro de missões nacionais. E são os seus missionários que estão no campo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer os irmãos, de estar com vocês, no presencial, no online também. Poder compartilhar aquilo que o Senhor já tem feito no nosso campo, aquilo que o Senhor tem feito em alguma parte, do campo missionário. Então, muito obrigada. Muito obrigada. É um privilégio realmente estar com vocês. Vou começar me apresentando. Vou pedir para colocar o slide primeiro, para a gente poder visualizar um pouquinho, do projeto e do trabalho. Eu sou missionária desde 2016, entrei no Projeto Amazônia, primeiramente como radical, 2 anos, mais 2 anos de formação missionária, concluí a formação missionária no final do ano passado. Meu esposo passou pelo processo do concílio, ordenação ao Ministério Pastoral, e desde o ano passado, então, somos funcionários efetivos, do quadro de missionários da Junta de Missões Nacionais. Bom, meu nome é Kelly, eu tenho 26 anos, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. O meu esposo se chama Markson e ele é do Rio de Janeiro. Nós nos conhecemos no campo missionário, nos conhecemos em 2016, na mesma turma do projeto.
Oramos durante aí 1 ano e 9 meses para que Deus pudesse confirmar, né, esse propósito e esse chamado em nossas vidas como casal. E então, em 2018, nos casamos. Estamos juntos aí, casados há mais ou menos 3 anos e meio, completa no próximo mês. Antes de falar um pouco de onde eu estou trabalhando, né, eu quero falar um pouco sobre o projeto. Pode passar, por favor, o slide. Aí uma fotinha nossa. Bom, o Projeto Amazônia, né? Quando a gente fala de Projeto Amazônia, normalmente as pessoas entendem Amazonas, mas não é. A gente faz parte do projeto que pega a região norte do país. Tocantins faria parte, mas por uma questão de logística na Junta de Missões Nacionais, entendeu-se que ficaria melhor se ele fizesse parte nessa logística do Centro-Oeste. Então, ele pertence ao Centro-Oeste. Região Norte é Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Todos esses estados, os 6 estados, a gente trabalha como Projeto Amazônia, né? Temos missionários em todos esses estados. O maior é o Amazonas, não só, né, em extensão territorial, mas também em trajeto. Algumas comunidades aí são mais de 7 dias de viagem de barco. O projeto tem 3 focos principais. O primeiro deles, a plantação e revitalização de igrejas. Nós fomos para lá com essa intenção, né, de plantar igrejas e revitalizar algumas. Pela dificuldade, principalmente nas áreas ribeirinhas, às vezes alguém começa um trabalho missionário, uma plantação de igreja, mas com o passar do tempo, as dificuldades, limitações, a pessoa sai, nem sempre deixando uma liderança. Se essa liderança não permanece ali, se não tem ninguém para liderar esse trabalho começa a definhar, em alguns casos o trabalho de fato morreu, e o missionário precisa ali, e vou retornar, né, para começar um novo trabalho. Nós também trabalhamos a formação de líderes. Como eu falei, se o missionário sai de um trabalho hoje, a gente tem a intenção de que ele só saia dali, deixando uma liderança local para dar seguimento a esse trabalho. Nós não queremos retroceder no que já avançamos. Só no Amazonas são mais de 30 mil comunidades ribeirinhas. E estima-se aí que mais ou menos 1.000 delas têm a presença do Evangelho hoje. Então, ainda há muito o que se fazer, né? Em avanço, nós não podemos perder tempo. Na última turma de Radical Amazônia, foi formado 25 missionários para o campo. Essa turma se formou agora, há poucos meses atrás. E, para a glória de Deus, mais da metade dessa turma são líderes autóctones. Quer dizer, hoje nós temos no nosso quadro, né, de formação, chamado missionário ali no Amazonas, mais pessoas da terra, pessoas que foram alcançadas pelos missionários ali no local e que sentiram o desejo, se colocaram à disposição e estão sendo capacitados para poder avançar ainda mais com a obra. Então, nós temos também esse desejo, né, de capacitar os líderes dali, mas nós, missionários, passamos por um processo contínuo de aprendizado, né? O exemplo é a formação missionária, que algumas turmas vêm concluindo. E não podemos deixar de lado a questão da transformação de vida, compaixão e graça, né? A parte social, ela faz parte da igreja. Não é o principal, não é o primordial, né? O primordial é a palavra do Senhor, é a mensagem de esperança a essas pessoas. Mas nós não podemos ser negligentes, ainda mais trabalhando em áreas tão isoladas, tão necessitadas. Pode passar, por favor. Hoje eu trabalho em Roraima, moro em Boa Vista, mais especificamente. Mas antes, um pouquinho antes, trabalhei 3 anos no Amazonas. Para os irmãos terem uma ideia, a comunidade que eu ficava não é a mais distante, tá? É uma das, digamos, pertinho. 27 horas de viagem de barco, mais 1 hora de caminhão e 2 de canoa. É uma das perto, tá ali bem no meio do caminho, digamos assim. Hoje a gente tem missionário para a glória de Deus há 7 dias de viagem de barco aí. Então, o trabalho avançou bastante, né?
Bom, Boa Vista, Roraima. Os nossos ideais para aquele local, o motivo que Deus nos chamou ali, primeiramente é a plantação de uma igreja, e uma igreja relevante. Uma igreja que faz a diferença onde ela está, né? Vou dar um pouco do cenário que a gente encontrou. Desde 2016, a Venezuela vem sofrendo uma crise financeira, né? Uma crise com a política e tudo mais, que levou o país literalmente para o buraco. Não tem, pelo menos não se consegue especular ou mais ou menos sonhar com a retomada do trabalho ali de forma digna na Venezuela. Em 2018, a junta, vendo essa necessidade, entendendo a urgência, criou uma casa para compaixão e graça, a Missão Brasil-Venezuela. Essa casa tinha atendimentos sociais, lavanderia, banho, traduzir e imprimir currículo, aulas de português, tudo mais. Mas, em 2019, nós fomos desafiados a assumir esse trabalho com o objetivo de uma plantação de igreja. E nós aceitamos. A junta entendeu que, muito mais do que um banho, um currículo, aquelas pessoas precisavam realmente de esperança. E nós sabemos que só tem uma pessoa que pode dar essa esperança a eles, né? Não é a saída do presidente, não é nada disso. Isso vai ajudar o país, talvez, a recuperar. Mas não é o que vai mudar a realidade daquele lugar. Quem pode mudar a realidade daquelas pessoas é Cristo. Então, fomos para lá com o intuito de plantar uma igreja relevante entre os refugiados venezuelanos. Não trabalhamos somente com refugiados venezuelanos, mas temos o cuidado e o olhar voltado para eles. Temos o objetivo também de plantar mais igrejas. Nós temos 15 municípios no estado, apenas um não tem igreja batista. Todos os outros têm. Porém, em alguns, a gente percebeu a necessidade de uma nova plantação de igreja. Por quê? As igrejas, na maioria desses estados, desses municípios, estão centralizadas. O interior desse estado, a igreja não tem conseguido alcançar. Então, nós entendemos que não é porque é o interior do estado, né, que a gente pode negligenciar. Então, nosso objetivo hoje é plantar mais igrejas também no interior do estado, alcançar todo o estado com a palavra do Senhor. E, para isso, nós precisamos mentorear, né? Com mais missionários, nós não queremos colocá-los ali e deixá-los. Então, nós fomos para ali também com o objetivo de mentorear os missionários naquele local. Hoje, nós temos um missionário na plantação de igreja, o nome dele é Samuel. Ele é venezuelano, trabalha conosco, mora conosco na Missão Brasil-Venezuela. Hoje nós moramos lá na plantação de igreja. Pode passar. E hoje, para a glória de Deus, a Missão Brasil-Venezuela é uma congregação batista. Pode passar. Com cerca de 20 membros participando com a gente ali. Uma igreja que o Senhor preservou, o Senhor tem cuidado e o Senhor tem fortalecido. Nosso desejo é continuar avançando com o cuidado dessas pessoas. Cerca de 90% aí é venezuelano. Além de mim e do meu esposo, brasileiros, né? Temos mais duas pessoas acompanhando a gente, que são brasileiras também. Essas são fotos de cultos, né? Um deles, um dos mais recentes, antes da nossa saída, que foi o culto do dia 29. Eu vou falar mais um pouquinho dele adiante. Pode passar. Além das crianças, temos esse grupo que se reúne na sexta-feira, o nosso pequeno grupo. A gente tinha muita dificuldade. No começo, até para fazer o culto, era uma dificuldade. Porque o nosso culto hoje acontece às 9 da manhã no domingo. À noite não temos culto. A maioria dessas pessoas vivem em abrigos do Exército ou nas ruas de Boa Vista. Hoje, o Exército cuida, né, e direciona ali cerca de 11 abrigos. Alguns desses abrigos com mais de 600 pessoas dentro. E, mesmo assim, não é suficiente. Com a crise, né, causada pelo coronavírus, algumas pessoas foram interiorizadas, mandadas para outros estados. A fronteira foi fechada
pelo menos legalmente ela foi fechada, né? O que eles chamariam pela trocha, é a entrada ilegal, que eles vêm pelo meio do mato e tal. Alguns passaram durante a crise, durante o fechamento da fronteira, passaram ilegalmente. Mas antes disso, era estimado quase 500 pessoas dia passando pela nossa fronteira. Então, a cidade, uma capital, mas no interior, né? Uma capital pequena, não suporta essa quantidade de pessoas, ainda mais essa situação de pessoas desempregadas, sem sustento, vivendo nas ruas. Isso gerou na cidade algumas dificuldades, algumas barreiras, inclusive, e o aumento de roubo, prostituição, tráfico de drogas, aumentou assustadoramente. Por isso, algumas pessoas têm algumas oposições à entrada dos venezuelanos na cidade. Mas nós entendemos que o Senhor tem nos dado uma oportunidade. Isso é o que Deus usou e tem usado para que essas pessoas fossem alcançadas. E temos um grupo de crianças também. Durante a manhã, nós dividimos em 3 grupos, né, na nossa EBD antes do culto, que é com as crianças, os adultos e os nossos visitantes. Nossos visitantes entram numa classe de EBD, onde a gente faz ali o evangelismo, na verdade, né, todo domingo pela manhã, com as novas pessoas que vão chegando, para que elas não, digamos, não caiam de paraquedas, né, numa sala de EBD, no nosso caso. Pode passar. E com a retomada das atividades, nós tivemos a oportunidade de dar início à aula de violão para as crianças. Nós percebemos uma necessidade de olhar especialmente para as nossas crianças. Nós criamos um espaço, quase uma brinquedoteca, para, durante os atendimentos, essas crianças pudessem estar num ambiente de criança, né, pudessem voltar a ser criança. Eu não sei se os irmãos se deparam com essa realidade, mas nós temos idosos, famílias inteiras, mulheres recém-paridas, né, como diria lá, vivendo nas ruas. Sai do hospital e não tem para onde ir. E elas voltam para a rua. Então, nessas crianças, a gente percebeu a falta da infância, a falta do brilho no olhar. Nós temos tentado cuidar delas, ocupar a mente também, né? Tirar um pouco da rua. Então, Deus nos deu essa estratégia, ganhamos aí um violão infantil, começamos a aula, apareceram 3 adultos querendo a aula de violão também. E aquilo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Começamos a aula com os adultos também. Nós temos o sonho, um dos nossos sonhos é ampliar esse trabalho, não somente com violão, mas com aquilo que o Senhor nos permitir ensinar, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas para Cristo. Pode passar. Esse é o nosso culto do dia 29. Recentemente, batizamos o senhor Carlos Henrique, senhor de 65 anos, artista plástico, pintor, de altíssima qualidade, mas que até os 63 anos não conhecia Cristo. Na verdade, ele não conhecia nada sobre Cristo, o que para a gente foi diferente. A gente sempre, quando encontra alguém que não tem, né, ainda não reconhece o Senhor como Salvador, fala, eu já conheço, eu já ouvi, eu sei. Mas o senhor Carlos não sabia de nada. E foi diferente ensinar alguém do zero. Foi uma experiência nova para a gente, nos desafiou a sair da nossa zona de conforto e olhar para a situação de outras pessoas também. Antes de continuar, porque depois de falar um pouquinho do senhor Carlos, eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 30 ao 44. É um texto muito conhecido. Eu que gosto muito de trabalhar com as crianças, né, trabalho muito com as crianças, usei esse texto várias vezes, contando historinha para as crianças. Mas eu vou compartilhar com os irmãos, porque ele virou, há alguns anos, o meu texto favorito na Bíblia. O Senhor falou de maneira especial no meu coração. Tudo que eu falar aqui, o Senhor falou para mim. E fala para mim toda vez que eu uso esse texto em alguma situação.
E eu gostaria de levar os irmãos a refletirem sobre o que Deus falou, o que Deus mudou na minha vida através desse texto. Marcos capítulo 6, do 30 ao 44. O texto diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram eles se retirando, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso um dos discípulos, aproximando-se dele, disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele lhes respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Deveríamos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que o servissem ao povo. E também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue falando ao meu coração, ó Pai. Continue transformando a minha vida, Senhor, com a tua palavra, ó Pai. Quero te pedir também, ó Pai, que o Senhor use essa palavra, ó Pai, para transformar vidas aqui nesse lugar, nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, ó Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ir quase que versículo a versículo, porque foi assim que o Senhor falou no meu coração. Então vamos começar lá pelo 30. Logo no comecinho, o texto vai dizer que os discípulos vinham relatando todo o trabalho, todo o esforço que eles tinham feito, tudo que eles tinham ensinado àquele povo. E quando chega no versículo 31, Jesus diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem. Com esse versículo, o Senhor falou ao meu coração que Ele conhece as minhas fraquezas, as minhas limitações. O Senhor está atento ao meu cansaço, tanto físico como emocional. O Senhor sabe, Ele sabe as minhas limitações. Mas, na sequência, o texto nos mostra que as pessoas corriam atrás de Jesus e dos discípulos. Vinham pessoas de todas as cidades. E no 34, aquele mesmo Jesus que reconhece a fraqueza dos seus discípulos, reconhece a minha fraqueza, a minha limitação, diz assim: quando saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a lhes ensinar novamente. Jesus Cristo conhece a minha dificuldade, Ele conhece a minha limitação, mas Ele está atento ao pecador lá fora que ainda não conhece a sua palavra. Ele sente compaixão dele e com isso Ele volta a ensinar. Ele tem o desejo, a vontade de ensinar aquelas pessoas. Isso foram coisas que Deus chamou minha atenção, mas foi daqui por diante que Ele me bateu para tratar algumas coisas. Já era tarde e os discípulos de Jesus questionam a Ele: Jesus,
já é tarde. Manda essas pessoas embora para que elas possam buscar alimento. Os discípulos não estavam errados em se preocupar com as pessoas. Mas aí Jesus fala para eles: dê-lhes de comer vocês. A responsabilidade é nossa, como discípulos de Cristo, de alimentar a multidão. Mas, assim como os discípulos, nós damos muitas vezes essa resposta a Jesus. Eles disseram: isso exigiria 200 dinários. Devemos gastar tanto com pão e dar-lhes de comer? Muitas vezes nós estamos preocupados com o custo, com o preço a ser pago, tanto financeiramente, como com as nossas forças e esforços. Nós nos limitamos às nossas dificuldades, às nossas limitações. Mas Jesus conhece o nosso coração. E eu entendi com esse texto que ele já sabia o que tinha no meio do povo. Ele já tinha tocado um outro coração para que aqueles pães e peixes estivessem ali. Então ele diz para eles: o que vocês têm? Quantos peixes? Quantos pães? Vão procurar, vejam o que tem aí. E aí vem a parte do milagre. Jesus ordena que aquela multidão seja colocada, organizada, né? E ele entrega os pães e peixes ali, ele agradece ao Senhor, ele faz o milagre, mas ele entrega os cestos, né, para que os discípulos alimentem aquela multidão. Ele cumpre aquilo que ele tinha ordenado a eles, né, deles de comer vocês. No versículo 41, depois Jesus dá, né, ele abençoa, ele dá graças pelo pão e pelo peixe. E em seguida ele entrega aos seus discípulos para que esses sirvam ao povo. E no 42, 43 já, todos comem e ficam satisfeitos. E os discípulos recolhem 12 cestos cheios, depois de alimentar mais de 5.000 pessoas. Essa hora, como eu disse, foi a que o Senhor me bateu. Porque o Senhor falou ao meu coração o seguinte ensinamento: o milagre é meu, a obra é minha, o sustento é meu, eu só preciso de pessoas dispostas. Eu só preciso que você se coloque à disposição de entregar os pães e peixes. O milagre não foi os discípulos quem fizeram. O esforço não era deles. O milagre era de Cristo. Eu acredito verdadeiramente que o Senhor continua o mesmo. Que o mesmo Deus que alimentou 5.000 homens lá vai alimentar hoje, se Ele quiser fazer isso. Ele é Deus para fazer isso. Ele tem plenas condições de fazer isso. Mas Ele nos convida a fazer parte. Ele nos dá a oportunidade, o privilégio de fazer parte daquilo que Ele tem feito no mundo, nas vidas de pessoas que ainda não o conhecem. O senhor Carlos tinha 63 anos quando conhecemos ele. Ele foi na missão para conseguir fazer um currículo. Ele pediu para a gente traduzir um documento. Ele é artista plástico há muitos anos. Ótimo, por sinal. E ele tinha o interesse, a vontade de ensinar nas escolas sobre artes, tentar na faculdade, mas a gente sabe que isso é difícil. Para um brasileiro é difícil, para um estrangeiro é ainda pior. E ele conheceu a missão por esse motivo. Ele continuou indo na missão porque nós oferecíamos aula de português. E entre uma ida e outra, ele foi dando uma abertura, foi querendo conversar, foi querendo tirar dúvidas, questionando algumas coisas que ele não entendia. Mas aí veio a pandemia. E nós trabalhamos com um público muito vulnerável, pessoas que não teriam onde se isolar, pessoas que não tinham como se cuidar. Nós precisamos fechar algumas dessas atividades e nos resguardar e resguardar também aquele povo. Outras atividades continuaram.
Nem todas paramos, não. Demos algumas adaptadas. Não fomos para o online porque o nosso público não tem acesso à internet, celular, essas coisas. Mas o Senhor nos deu outras estratégias durante esse tempo e nos permitiu avançar com a obra. Uma delas foi a oportunidade que o Senhor nos deu de investir na vida do Senhor Carlos. Algumas pessoas precisam do alimento. Outras pessoas precisam de instrumentos para conseguir o alimento. E esse era o caso do Senhor Carlos. Um artista plástico, um pintor talentoso, mas não tinha onde pintar, não tinha material para pintar. E o Senhor nos deu a oportunidade de investir na vida dele. Conseguimos comprar algumas telas, algumas tintas. Falamos, olha, Senhor Carlos, é o que nós conseguimos. Não é tudo que o Senhor precisa. Mas a nossa porta vai estar sempre aberta para quando o Senhor quiser vir pintar aqui. Pode vir pintar, pode trabalhar aqui. A gente fez quase um espaço nosso, a galeria dele. E todos os dias, de segunda a segunda, ele estava lá pintando. E nesses intervalos ele nos deixava conversar, ele perguntava, ele começou a pedir estudo bíblico, o meu esposo começou a dar estudo para ele, a caminhar com ele mais de perto. Se passaram quase 2 anos, mas para a glória de Deus, no dia 29 desse mês, o Senhor Carlos foi batizado. E uma das coisas que ele relata é que ele perdeu 65 anos longe da presença de Cristo. E a missão é nossa, deles de comer vocês. Quanto tempo mais nós vamos esperar para anunciar a palavra do Senhor? Se um dia, em algum momento, nós pensamos que o trabalho estava feito, temos muitas igrejas, todo mundo já ouviu falar do Senhor. Nós conhecemos o Senhor Carlos, que não tinha ouvido falar nada de Cristo ainda. Acreditava mais ou menos no hindu, meditar, vidas que virão. Era o que ele tinha. E hoje é um servo do Senhor. Nós podemos fazer mais. O Senhor tem nos dado a oportunidade, com a entrada de outras nacionalidades no nosso país, de avançar fronteiras sem sair do nosso país. Testemunhar essas pessoas, alcançar mais vidas para Cristo. E nós não podemos perder essa oportunidade. Vou pedir para passar o videozinho dele. Depois a gente volta para o slide. Para que os irmãos possam acompanhar um pouquinho desse momento que foi o batismo do Senhor Carlos. Ele está testemunhando de sua fé em Cristo Jesus. Ou ele está mostrando para vocês o que já passou dentro de sua vida. Com isso, eu pergunto, Carlos, você confirma que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida? Sim, eu confirmo. Eu, como ministro do Evangelho, do bautismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar la victoria de aquel que nos llamó a su luz. Somos del pueblo de Dios, su sangre nos redimió, es su Espíritu Dios. De él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo el rey de esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Novas de salvação.
O seu amor nos impulsa, não podemos nos calar. Anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Essa foi uma das primeiras músicas que nós aprendemos em espanhol. Dá para ver a emoção deles cantando, né? Quase todos os cultos temos que cantar essa música. E ela traz uma verdade, ou pelo menos deveria ser uma verdade na nossa vida. Nós somos o povo de Deus, somos um povo especial, mas somos chamados para anunciar as virtudes do nosso Senhor. Nós somos chamados para proclamar a salvação, a esperança que há nele. Então, nós não podemos parar. A obra lá não tem parado, né? Mesmo com a pandemia, nós tivemos o privilégio de ver vidas sendo transformadas, o Senhor alcançando e mudando a realidade de algumas pessoas. Está aí um dos últimos trabalhos do senhor Carlos. Ele pintou esse quadro. É o nosso barco missionário. Ele pegou uma foto do barco, ele pegou uma foto da comunidade e ele fez esse quadro com detalhes. E é um orgulho muito grande para a gente. O talento é dele, o Senhor deu a ele. Mas é um privilégio realmente poder fazer parte do que o Senhor tem feito na vida dele. Até o início do ano, o senhor Carlos estava morando num abrigo. Hoje, para a glória de Deus, através do trabalho dele, ele tem uma casa. Ele está conseguindo se sustentar. Nós estamos sonhando em trazer a família dele no final do ano. E isso é o que Deus faz. Ele transforma por inteiro. A obra é dele, o milagre é dele. Como eu disse, o Senhor me ensinou muito nesse texto. A gente só precisa estar disposto. O milagre quem faz é Deus. Quem transforma a vida de uma pessoa é Deus. Mas nós precisamos pagar o preço. Eu não tenho dúvida que os discípulos estavam cansados. Não tenho dúvida que eles precisavam se alimentar. Mas tinha uma multidão que precisava de algo muito maior. E eles precisavam se colocar à disposição para Deus poder agir através da vida deles. Continuem orando pelo senhor Carlos. Orem porque ele conheceu a Cristo, mas a família dele ainda não conhece. Nosso desejo é trazê-los no final do ano, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos ver eles rendidos aos pés do Senhor também. Então, que Deus vá trabalhando e nos usando, nos dê ferramentas e estratégias para alcançar a família do senhor Carlos e outras pessoas ali naquele lugar. Que o Senhor possa nos mostrar, né, aquilo que Ele quer para aquele lugar. Não adianta a gente tentar fazer se não for vontade do Senhor. Se Ele não estiver à frente, nós não conseguiremos fazer mais nada. Então, eu quero desafiar os irmãos a estarem conosco em orações, né, estarem conosco também presencialmente. Façam uma viagem para lá, vamos conhecer a realidade de perto. Vai ser um prazer receber os irmãos na nossa casa. Vai ser um privilégio poder participar da obra do Senhor com os irmãos lá também. Poder sentir, né, um pouco os desafios. A gente sempre diz que uma cabeça, né, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, quem sabe, né, a visita dos irmãos lá que o Senhor vai usar para nos mostrar outras estratégias também. Coisas que talvez a gente ainda não percebeu lá, mas que podem abençoar o nosso trabalho. Então, estejam com isso aí no coração, um desafio para a igreja, um desafio para o pastor. Estarem lá conosco, fazer essa viagem, participar ali com a gente. Estejam participando também, o pastor falou, da adoção missionária. Nós temos um missionário venezuelano. Ele não tem uma igreja em si aqui no Brasil. Isso quer dizer que nós estamos batalhando pelo sustento dele. O Senhor não tem deixado faltar. Não faltou até hoje e eu creio que não vai faltar. Mas nós estamos correndo aí para conseguir também o sustento para ele, parcerias para que ele possa continuar no campo, né, abençoando mais vidas. E também para que essa obra possa avançar. Passa o slide, por favor. Alguns sonhos e desafios nossos. São sonhos, porque ainda nem todos estão acontecendo, né? É um desafio, porque não é fácil.
Não é fácil conseguir manter essas atividades, conseguir sustentar esses trabalhos. E é pedido de oração, porque, como eu falei, se o Senhor não quiser, se não for a vontade do Senhor, se isso aí for só desejo do meu coração e do meu esposo, não adianta. Então, para que o Senhor, a gente coloque nas mãos do Senhor, né, para que Ele possa nos direcionar. Nós queremos retomar as aulas de português com os adultos. Nós temos uma sala pequena, né, e com a pandemia nós paramos a aula de português. Dava mais de 30 pessoas dentro dessa sala. Se a gente deixasse uma de fora, ia dar confusão. Então, nós preferimos parar a aula de português nesse momento, mas nosso desejo é retomar e fazer essa aula de português também para as crianças. Junto com ela, a aula de reforço escolar. Essas crianças sabem o espanhol, as professoras sabem o português, mas elas estão dentro de uma sala juntas. E, às vezes, essas crianças ficam deslocadas, ficam perdidas. São, digamos, empurradas, né? Passam, mas sem conhecimento, porque elas não acompanham as outras crianças. Nós queremos agir nessa situação. Se Deus abençoar aí, vamos começar o reforço pelo menos 1 ou 2 vezes na semana no próximo ano. Também queremos ampliar a aula de instrumentos, né? De violão nesse momento, mas se Deus abençoar outros instrumentos também, mais violões para essas crianças. Nós queremos também disponibilizar outros cursos. Como eu disse, o senhor Carlos já tinha uma profissão. A gente precisou só dar a vara para ele pescar. Mas tem pessoas que não têm, ou pelo menos a profissão que elas tinham, não tem lugar para elas aqui. A gente já se deparou com médicos, engenheiros, mas que vivem na rua, porque não conseguem trabalho. Então, disponibilizar cursos fáceis, acessíveis, para que eles possam gerar uma renda, para que eles possam se sustentar, viver de maneira digna também. E nós queremos avançar com a plantação de igreja também no interior do estado. E, para isso, nós precisamos também de mais missionários, mais servos no campo, mais trabalhadores para a seara. Se você tem um chamado missionário, ainda não tinha pensado, né, em trabalhar com estrangeiros, ou trabalhar no interior de Roraima, está aí uma oportunidade, fale conosco. Pode passar o slide. Vou deixar aí para vocês meu WhatsApp. Pode mandar mensagem, pode ligar, pode tirar dúvida também. Eu sei que esse tempo aqui, eu falo algumas coisas, né, mas sempre fica uma curiosidade. Mas como que aprendeu o idioma? Já sabia, não sabia? Manda mensagem, pode perguntar. Como eu falei desde o início, nós somos os seus missionários. O nosso prazer também é servir a igreja. Então, tirem suas dúvidas, falem conosco. Isso é um privilégio para a gente. E está aí também o @da-missão. Eu aprendi recente que é o @da-missão, gente. E a gente tem se esforçado para manter ele com algumas fotos, algumas informações. E daqui para frente o intuito é ter mais informações lá a cada dia para que vocês possam acompanhar também o que Deus tem feito lá. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, pastor, pelo cuidado, pelo carinho, né? Desde o mês passado o pastor me manda mensagem e a gente pode sentir, né? O pastor é o espelho do que a igreja é. Então, eu pude sentir o carinho, o cuidado, o interesse da igreja com a obra missionária, e eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar com vocês e incentivá-los a estarem mais próximos de nós, né? Porque eu tenho realmente o desejo de caminhar mais com os irmãos, conhecer mais da igreja. Muito obrigado por essa oportunidade. Rapaz, eu não sei você, mas eu senti assim, onde o senhor está? Quero ouvir a voz de Deus, sabe? E aí o profeta falou assim, eu quero ouvir a tua voz. Aí veio um vento forte e tal, Deus não estava ali. Não, Deus não estava ali. Aí daqui a pouco veio uma brisa suave, um ventinho bem tranquilo. E a gente fala assim, Deus está ali. A Kelly chegou aqui com a vozinha, né? Essa pequena mulher,
falando bem tranquilo. E foi tremendo. Não sei no seu coração, mas no meu foi tremendo. Sabe como você sente Deus falar com você? Quando Deus fala assim, eu sei que você está cansado. Eu conheço a sua necessidade. E Ele não desconsidera você e eu, né? Ele não desconsidera a gente. Ele não desconsidera os nossos sonhos e desejos e necessidades. E Ele vai cuidar da gente. Mas vem pessoas perto da gente e Deus fala assim, dá comida. Sabe, dá o seu ouvido para ela. Dá atenção para ela. E às vezes a gente quer atenção só para nós. Deus está dando atenção para nós. Mas Ele nos levanta para dar atenção para os outros. Foi tremendo. O que a Sandra falou de ontem à noite foi tremendo. O mover de Deus no meio do Lumens, da família Lumens, da juventude tem sido claro. A mensagem foi muito boa, Cris. Me edificou bastante. Mas quem me derrubou foi a Camila. E ela falou sobre depressão e desânimo. E ela disse assim, no meio do teu desânimo, não se distraia com pessoas que chegam perto de você. Fala com elas. Fale com Deus, mas fale com pessoas. Fale. Fale. Dê ouvidos, mas fale. E é interessante isso. Eu cuido de você, Jesus diz. Mas você precisa dar comida para Ele. Eu cuido de você no meio da sua tristeza e depressão. Mas você dá atenção para aquele que está ficando deprimido. Dá comida para ele. Mas eu nem comi ainda, Senhor, direito. Eu nem descansei direito. Dá comida para ele. E você vai descansar e você vai comer. E ali havia relva verde. E aí o Salmo 23, ele nos faz descansar em vales verdejantes. E no final, 12 cestos, né? E quantos discípulos? 12 discípulos. Um cesto cheio para cada discípulo. E a gente chega no final da obra de Deus assim. Quando a gente olha e fala assim, poxa, eles comeram e eu também estou comendo. Eles se fartaram e eu também me fartei. Sabe? Eles foram cuidados e eu também fui cuidado. E a obra é assim, né, Kelly? Deus está cuidando de você e do Markson. E quando você olha assim, fala, eles estão sendo cuidados e nós também. E no final, é muito maior do que nós mesmos. E no final, mais de 5.000 foram alimentados e sobrou. Deus quer cuidar de você e de mim. Deus quer usar a gente para cuidar dos outros. Obrigado, Kelly, por esse sopro suave da voz de Deus em nossas vidas. Vamos ficar de pé? Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala isso. Ela fala exatamente isso. Olha para dentro da gente, Deus. O Senhor conhece cada um de nós, conhece as nossas necessidades. Vem, Senhor, sobre mim. E me faz ser a tua bênção na vida dos outros. Deus não te chama para perto só para cuidar de você. Ele vai cuidar de você, mas Ele vai cuidar de muitos através de você. Ele vai cuidar de muitos através da sua vida. Quando Ele te cura, quando Ele te perdoa o pecado, Ele continua sobre ti, te levantando e te enviando.
Ele não só chama, ele envia. A voz dele é suave, doce e acolhedora. E essa voz nos enche e nos faz sermos acolhidos nos braços do Pai. Mas ele faz também que os nossos braços se abram para abraçar quem está perto da gente e acolher como fomos acolhidos. Para amar como somos amados. Para ajudar como fomos ajudados. Sabe? É isso que Deus está levantando você e eu. E está te desafiando para isso. Ele veio com essa voz tão suave e doce. De uma maneira bem simples. Abrir a Bíblia e falar, é o que Deus está falando. Para você, para mim. É isso que Deus quer de nós. Vamos cantar? Você que está em casa, cante com a gente aqui, que é tão gostoso estar aqui. Você não está aqui, mas você está em casa, se junte a nós agora diante de Deus.